Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br, bem-vindos a mais um Dr. Apple News, do 184º da nossa sequência. Um abraço para o Gilberto, para o Renato, para o Antônio pelas sugestões de pauta e para todo mundo que está sempre acompanhando aqui com muito carinho. Muito obrigado. Vamos lá, notícias. Essa semana foi uma semana mais tranquila de notícias, mas temos algumas coisas importantes para a gente conversar. Primeiro a gente começa com as notícias históricas, como sempre, né? 1990, 19 de março, a Apple lançando o Macintosh 2 FX. Macintosh 2, o primeiro foi lançado em 1984, né? Você vê 6 anos depois veio o Macintosh 2 FX. Não foi a segunda geração, obviamente, teve algumas antes, mas olha só o gap de tempo, né? 6 anos depois do lançamento do primeiro Macintosh, numa época que a gente vivia sem tanta pressa, né? Sem tanta ansiedade. As coisas não tinham que virar a cada 6 meses, né? De ponta cabeça. E então a Apple lançando essa máquina completamente diferente do iMac que a gente conheceu, né? Inicialmente, com a mesma linguagem de design, mas já era um gabinete separado embaixo, um monitor separado em cima, e uma máquina muito mais potente do que o iMac, né? E o preço também, né? Hoje uma máquina dessa sairia por 23.900. O preço inicial naquela época era 9.800 e poderia ir até 12 mil dólares, dependendo da configuração que você escolhesse. Realmente era muito caro naquela época e mesmo assim vendia para caramba, né? Realmente impressionante. Era um equipamento disruptivo completamente, né? Numa época em que a informática estava dando seus primeiros passos, né? Depois a gente tem em 20 de março de 97, a Apple lançando esse Mac, esse conceito, né, de Mac, de comemoração de 20 anos de aniversário do Macintosh. E não foi uma máquina para o público, não foi uma máquina para vender que nem água, foi uma máquina para o time de design se divertir, brincar, e vieram com uma máquina como essa, de tão inovadora, de tão pra frentex, como falavam antigamente, né? Não fez o menor sucesso entre o público. Era uma máquina muito cara também, então era uma máquina mais para colecionador, né? Para quem realmente gostava e queria ter uma peça de vanguarda dessas na sua coleção, uma máquina realmente de coleção. A gente tem o gabinete ali arredondado, né? Lembrando muito como foi o Mac Pro antigamente, né? O Mac Pro lata de lixo, que o pessoal chama, né? Cestinho de lixo, e com uma tela curvada que ninguém fazia. Hoje em dia é uma moda, né? Tudo um monte de gamers e tal, com aquelas telas curvadas. A Apple já tinha feito isso há muito tempo atrás, né? Os alto-falantes absurdos, uma tela slim também, né? E o que você vê no meio ali que tem o logo da Apple é o leitor de CD. Você abria ele abaixava assim como se fosse uma bandeja que um garçom que abre a mão para você colocar o CD. Realmente era uma máquina fora dos padrões completamente. Até hoje ela é bem disruptiva em termos de design, é uma máquina muito bonita mesmo. Bom, agora a gente vai para as notícias da semana. A gente vem acompanhando essa história da Siri, né? Que a Siri deu uma atrasada por conta da inteligência artificial, que ainda não está 100%, não está funcionando. A Apple preferiu tirar o pé ao invés de lançar algo que desse problema, né? E houve uma dança das cadeiras ali na chefia, e agora quem está comandando aí o time é o Mike, como é que é o nome dele mesmo? Mike, deixa eu ver se eu acho, Rockwell. Mike Rockwell. É um cara que já estava no projeto do Vision Pro, né? Ele que, né, trabalhou, não era o chefe, mas ele trabalhou no projeto do Vision Pro. Ele lá dentro da Apple era um cara que sempre batia muito na Siri, falou, a Siri não tá boa, a Siri tem que melhorar, tem ideia para isso, tem ideia para aquilo. Finalmente acho que chegou a vez dele, vamos ver se ele consegue dar uma reformulada. É o que eu sempre falo, a Siri, apesar de não ser tão esperta quanto as outras, ela também não é tão esperta quanto as outras, né? Ela não fica coletando as suas informações. Então fique atento com a Alexa, principalmente, e com esses outros, Cortana, né? Esses outros serviços de assistente pessoal por voz, porque eles estão o tempo todo ouvindo o que você está falando. Mesmo quando você não fala com ela, ela está ouvindo o que você está falando, e tudo isso é processado lá nos servidores da Amazon, da Google, da Microsoft. Então a gente já sabe que essas empresas
trabalham ativamente com o nosso comportamento, com as nossas informações. A Siri ela não é tão esperta, mas ela é mais discreta, né? Vamos dizer assim. Então eu acabo preferindo utilizar, mas é óbvio que se ela melhorar e continuar mantendo a questão da privacidade, nota 10. Vamos, tomara que a gente consiga isso quanto antes. Está desperdiçando seu equipamento Apple? Ganhe tempo e produtividade no dia a dia. Acesse o site e matricule-se. Mac Pro, né? O Mac Pro ficou para trás aí nessa virada de processadores e a galera ainda não está sabendo o que vai acontecer. O famoso ralador de queijo, né? A única máquina da Apple que realmente você pode abrir e trocar grande parte das peças, né? Ela realmente é modular. É um pedido da comunidade profissional, o usuário comum realmente não está muito afim disso, né? A Apple sempre, na verdade o Steve Jobs sempre bateu nessa tecla, né? O usuário comum, ele não é o geek, né, que gosta de montar, que compra os kits e monta em casa. O cara quer comprar, apertar o botão e sair usando, né? E ele tem razão. E as máquinas hoje em dia você tem que ter a preocupação de comprar já com a capacidade que você precisa, porque não dá para abrir, simplesmente é assim, né? Não tem como você mexer, é tudo integrado, tudo numa coisa só, mas tem o Mac Pro e ele acabou ficando para trás nessa linha. E o pessoal tá falando, o que a Apple vai fazer? Vai ter o Mac 4, o M4 Ultra, é o chip que não lançou ainda? Parece que não. A Apple vai utilizar o M3 Ultra no Mac Pro, ou vai ter um M4 Extreme, sei lá, alguma coisa assim, ou vai pular o M4, vai para o M5, enfim, ainda está muito nebuloso essa mudança de processador aí na linha da Apple. Acaba ficando uns mais na frente, outros mais atrás, é um pouco confuso realmente, eu não entendo ainda por que a Apple não faz uma mudança tudo ao mesmo tempo, né? iPhone 17, né? O pessoal está dizendo aí que provavelmente vem com um sensor de 24 megapixels na câmera frontal, o que seria uma ótima, porque muita gente usa a câmera frontal para fazer streaming, para fazer selfie, né? Então a câmera de trás realmente é muito boa. A da frente, ela é boa também, mas não é tão boa quanto a de trás, né? Então se a Apple conseguir melhorar a câmera da frente, vai ser muito bom. Uma câmera de True Depth, né? Hoje é de 12 megapixels, a gente vem aí com talvez o dobro da capacidade da câmera frontal. Seria uma boa também a Apple fazer isso. Aí vem o iPhone 17. O iPhone 17 Air, né, que eles estão falando, que eles estão chamando, seria o novo iPhone 10, né, um iPhone experimental, uma mudança radical de design, para testar aí o mercado, ver como é que vai acontecer. O iPhone 10 acabou virando o padrão, né, a galera gostou tanto que acabou virando o padrão, depois veio o 10R e tudo mais. Mas o iPhone 17 Air seria uma possibilidade da Apple dar uma renovada completa na sua linha, sem sacrificar o que já está dando certo. Então é o famoso boi de piranha, né? Você manda o primeiro ali, o mais velhinho, no caso a Apple vai mandar o primeiro bem renovado, né? Para sentir qual vai ser a recepção no mercado e de repente aplicar essas alterações, essas mudanças para o restante da linha. YouTube, não sei se vocês tiveram problema com o YouTube essa semana, eu tive problema, o iPhone esquentava para caramba, eu tive que desligar, tirar da capinha, aquela coisa toda. Fiquem atentos com relação ao superaquecimento, isso estraga a bateria de uma hora para outra, mas o YouTube estava com um problema aí de vídeo, né, de streaming justamente para iPhone. Mesmo que você tivesse numa Wi-Fi de alta definição, ele colocava o vídeo em baixa resolução e o processamento era esgoelado ali no equipamento. Vamos ver, parece que deu uma corrigida, vamos ver como é que vai ser isso. Sempre que há algum tipo de atualização, tanto do sistema quanto do próprio aplicativo, esses bugs podem acontecer, né? Mais um capítulo da turma lá da União Europeia, né? Jesus amado. O que está acontecendo agora, pessoal? O pessoal da União Europeia está querendo forçar a Apple a liberar todas essas facilidades que nós temos com os próprios equipamentos da Apple, a liberar para qualquer outro tipo de produto, o third party que a gente chama, né? Os concorrentes. Por exemplo, o AirPod. A gente tem o AirPod, a gente sabe que quando você compra o AirPod, você abre a capinha e pronto, aperta conectar e ele já está configurado não só no seu dispositivo, naquele que você fez, mas com todos os outros que estão com o teu Apple ID. Então, pelo amor de Deus, é muito simples, né? E você está ouvindo aqui, você está com fone de ouvido, você desliga o iPhone e chama no iPad, ele já passa a conexão para o iPad ou para o Mac. Então, essas facilidades que nós temos
com o equipamento da Apple, que é o diferencial que a Apple traz para os seus próprios equipamentos, né? A União Europeia fala assim, não, isso aí você tem que oferecer para todo mundo. Se você tem no seu, você tem que oferecer para todo mundo. Eu não vou falar mais nada a respeito disso, você já sabe que eu acho que quem abaixa muito mostra a bunda, a Apple está abaixando cada vez mais, vai ser cada vez mais difícil dela, né, se impor, bater o pé e falar, meu, agora chega. Ela acho que era falta a Apple entender que ela é a maior empresa que existe no planeta, né? Então será que vai fazer tanta falta ela perder as vendas da União Europeia, pelo menos por um tempo, até conseguir ganhar esse cabo de guerra? Fala, olha, aqui se vocês querem desse jeito, meu produto não vem para cá. Se fosse Steve Jobs, já tinha acontecido isso há muito tempo. Vocês lembram com o Flash, né? Não adianta. Vocês querem o Flash, vocês compram outro equipamento, não compram o nosso. Acho que falta um pouco desse pulso firme aí para a Apple hoje em dia, para não prejudicar o próprio equipamento, né? Mas enfim. Mais uma notícia é essa daqui, ó. Lá na Alemanha, eu lembro que eu falei para vocês há tempos atrás, né, lá na Alemanha, a Apple estava sendo categorizada como uma empresa preocupante, porque ela é uma empresa muito grande, porque ela é uma empresa muito influente, muito poderosa, né? Afinal de contas, ela inventou o mercado de smartphone, inventou o mercado de tablets, inventou o mercado de fone de ouvido sem fio, inventou o mercado de relógio, smartwatch, né? E aí eles estão carimbando a Apple como um cartel, alguma coisa assim, e aí ela vai sofrer uma auditoria muito mais forte lá do governo alemão, né, para variar. Então a Corte Federal de Justiça aceitou esse pedido de carimbar a Apple como uma empresa perigosa porque ela é muito grande, porque ela é muito poderosa. Enfim. E para finalizar aqui, a gente tem a Apple trabalhando para tirar a porta USB do iPhone. Ai meu Deus, vai mudar? Vai, só que não vai ter mais cabo. A ideia é não ter cabo. E a gente já vê essa evolução há muito tempo atrás. Vocês lembram antigamente, quando você comprava um PC, uma CPU, vocês lembram a quantidade de cabo que tinha atrás? Era cabo para monitor, era cabo para internet, era cabo para teclado, cabo para mouse, cabo para zip drive. Era um monte de cabo, uma montoeira, juntava aranha naquele negócio, era horroroso, com aqueles pininhos que você tinha que ficar parafusando, né? Era horroroso aquilo ali. Aí veio o iMac, que era um cabo para energia, e acabou, mais nada, né? Bom, naquela época ainda tinha o cabo do teclado, mas você ligava o teclado no computador e você ligava o mouse no teclado. Então era um cabo para o computador e um cabo do computador para a tomada. Hoje os iMacs é um cabo só, é o cabo de energia. E se a gente tivesse escutado o nosso amigo Nikola Tesla, nem esse cabo de energia a gente teria, né? A energia não seria passada por cabos, mas, né, indústrias poderosas ali acabam atrapalhando ali a evolução da humanidade como um todo em detrimento do próprio bolso. A gente sabe como que funciona essas coisas. Mas enfim, o futuro é a gente realmente não ter mais cabos, né? A gente faz atualização do iPhone agora sem fio, a gente faz sincronia sem fio, a gente faz backup sem fio, a gente faz até o carregamento por indução, né? Tudo bem, o negócio de indução está ligado na tomada, mas o iPhone já não precisa de uma ligação, né, física, só a aproximação já consegue carregar. Então é um futuro que com certeza vai acabar chegando para a gente. Eu só não sei como é que vai ser na União Europeia, porque na União Europeia é obrigado todo equipamento a ter porta USB-C. Quer dizer, ou eles mudam a lei, ou eles entendem que não dá para político e juiz determinar o que a indústria vai inovar, né? Meter o bedelho na indústria. Enfim, é uma situação muito complicada. Mas vamos ver o que vai acontecer. A gente tem aí grandes novidades para junho, né, com a vinda do iOS, do macOS novo, etc. E talvez os iPhones eles deem uma pincelada aí para botar o melzinho na boca para ver o que vai acontecer nesse futuro. É isso, a gente encerramos por aqui, pessoal. Obrigado a todos vocês, uma boa semana para todos, muita paz, e a gente se vê na semana que vem, sexta-feira. Acesse o site drapple.com.br, lá conheça os cursos completos para vocês se matricularem e também os meus contatos, caso você precise de qualquer suporte técnico, uma aula VIP, uma consulta, a gente faz tudo remotamente aí no conforto do teu lar, ok? Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.